Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. A apresentação do Programa de Estabilidade e do Programa Nacional de Reformas, mais do que cumprir uma obrigação perante a Comissão Europeia, deve ser uma oportunidade para debater e avaliar o que a maioria que em cada momento governa se propõe fazer no médio prazo e de que forma essas intenções se refletem na evolução das finanças públicas. Ou deveria, porque infelizmente não é o que aqui fazemos este ano, aliás, como não o foi no ano passado. Temos uma maioria governativa que só minoritariamente se revê nos documentos, mas que ainda assim prefere expressar um suposto desagrado com palavras inconsequentes e manter-se no aconchego do poder. O Programa Nacional de Reformas não apresenta uma única reforma estrutural, de onde não se compreende de onde virá o previsto crescimento das exportações e do investimento privado. Espera-se, ao que parece, que a economia cresça por efeito das reformas que foram empreendidas em Portugal nos anos entre 2011 e 2015, as que não foram ainda revertidas, claro está, e também à boleia da recuperação cíclica da economia europeia e mundial. É curto, muito curto, para o que o país precisa e para o que tinha condições de alcançar depois dos enormes desafios que os portugueses souberam superar após a profunda crise em que o anterior executivo socialista deixou o país. Não podemos deixar de lembrar que Portugal já perdeu um ano neste caminho de crescimento, ao interromper em 2016 a trajetória da aceleração do crescimento. A falta de ambição expressa nos documentos que hoje debatemos não deve, no entanto, surpreender-nos. É sempre acolhida pela maioria das esquerdas como uma boa notícia qualquer coisa que não seja uma desgraça para o país. Quando o rating, que devia estar a subir, é mantido em lixo, é uma boa notícia porque não baixou ainda mais. Quando os juros da dívida pública há 10 anos descem ligeiramente dos 4%, é uma boa notícia, ignorando convenientemente que estiveram em 1,5% no verão de 2015. Quando o crescimento de 2016 se fixa em 1,4%, é uma boa notícia, porque a previsão original de 1,8% já tinha sido revista em baixa para 1,2%, já para não falar das previsões bem mais otimistas do cenário macroeconómico com que o PS se apresentou a eleições. Quando a maioria de esquerda se mantém, é uma boa notícia, mesmo se foi com base num compromisso firme de estabilidade para 4 anos que o atual governo pôde assumir o poder depois das eleições de 2015. Isto só revela como as expectativas da maioria de esquerda e provavelmente de muitos dos seus apoiantes são sempre baixas e como a sua definição de sucesso é não mais que a ausência de um rotundo fracasso. O resultado orçamental de 2015 é positivo, sem dúvida, mas só foi possível porque se ignorou o orçamento aprovado nesta Assembleia e se aplicou uma estratégia oposta. E de forma também não surpreendente, com o mais lamentável desprezo pelos princípios democráticos, porque sempre negando que o plano era outro e nunca tendo a hombridade de apresentar ao escrutínio dos deputados o plano que realmente foi executado, através de um orçamento retificativo. Claro que à falta de pudor democrático se associa ao receio de que a maioria de esquerda possa falhar, e na dúvida é sempre melhor não correr o risco. Mas a Europa e o mundo atravessam tempos difíceis, incertos. Há eleições nos próximos meses com potencial para alterar em definitivo a face da Europa. A insegurança cresce dentro das nossas fronteiras, mas as ameaças à paz mundial têm outros contornos não menos preocupantes. A situação da Grécia continua sem solução à vista e sob ameaça de nova crise profunda. A recuperação económica global é ainda incipiente e nada nos pode garantir que não haverá nova crise. Um governo e uma maioria responsáveis estariam neste momento a aproveitar o enquadramento favorável para reformar o país e dar à economia nacional uma resiliência que ainda não tem para fazer face a quaisquer contingências futuras. Se é verdade que dificilmente estaríamos a salvo de choques externos de maior dimensão, não é menos verdade que os seus efeitos seriam tão menos graves quanto melhor tivéssemos feito o nosso próprio trabalho de recuperação económica. O Governo reconhece nestes documentos que hoje debatemos que tem de mudar de estratégia e que o crescimento, afinal, não virá do consumo. É positivo, mas é pouco.
O Governo tinha a obrigação de retirar o rating de Portugal do lixo, de pôr a economia a crescer muito mais, de beneficiar da política de juros baixos do Banco Central Europeu. E nada, mesmo nada, no Programa de Estabilidade e no Programa Nacional de Reformas nos indica um caminho nesse sentido. Medidas mesmo, e generosas, só para a banca. Depois de ter renegociado o empréstimo ao Fundo de Resolução em termos tais que passou efetivamente grande parte do custo para os contribuintes, a maioria propõe-se agora dar aos mesmos bancos a possibilidade de deduzirem os prejuízos correspondentes às imparidades durante 15 anos. Este é o mesmo Governo, esta é a mesma maioria que logo no Orçamento de Estado para 2016 rasgou o compromisso sobre a reforma do IRC e reverteu o alargamento do prazo de reporte de prejuízos das empresas. Voltou aos 5 anos, quando a reforma do IRC o tinha alargado para 12. E é o mesmo Governo e a mesma maioria que chumbou no Orçamento de Estado para 2017 a proposta do PSD de repor os 12 anos. É verdade que o prazo de 12 anos se mantém para as pequenas e médias empresas, mas infelizmente, e como bem sabemos, a esmagadora maioria das empresas de menor dimensão não apresenta lucros tributáveis, logo não beneficia deste prazo. O que fica agora claro é que para este Governo e os partidos que o apoiam, PCP e Bloco, só a banca merece cuidados e preocupações. Só no setor da banca as empresas podem ser grandes e ter mais tempo para deduzir prejuízos, pagando menos impostos. Só a banca precisa de reforçar capital. As esquerdas unidas não gostam de empresas grandes, que criem muitos postos de trabalho, que inovem, que invistam e que possam ter condições para competir além fronteiras, para serem players globais. Se há coisa de que Portugal precisa, é de aumentar a dimensão média das suas empresas, mas a menos que seja um banco, escusa de contar com qualquer incentivo deste Governo das esquerdas. Amigos mesmo, só dos bancos. E quem diria, senhores deputados do PCP, senhores deputados do Bloco de Esquerda, que se iriam revelar tão prestimosos para com a parte do grande capital que mais criticaram antes de experimentar o poder? O pecado original desta maioria mantém-se. Ocupam-se de distribuir riqueza por alguns, mas não cuidam de a criar. Esperam pouco de Portugal e dos portugueses. O Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas nem asseguram a estabilidade, nem apresentam reformas. São documentos para Bruxelas ver. Os portugueses mereciam mais, até porque somos capazes de fazer bem melhor. Muito obrigada.